professor Antônio Alves da Anunciação, discente do curso de Bacharelado em Sistema de Informação da Universidade Federal do Piauí, Centro de Educação Aberta à Distância SEAD, Paulo Oeiras, docente Dr. Jaclelson Machado Vera, tutora Luana Martins de Araújo, Oeiras, janeiro de 2021. A minha palestra, o tema é Telemedicina, disciplina, estágio 2. O que é a telemedicina, como funciona e para que serve? Afinal, do que se trata a telemedicina e como ela é vista no país? O passado da telemedicina no Brasil explica a sua importância, enquanto seu futuro representa a esperança. Desde o seu surgimento, essa área médica que envolve o atendimento de pacientes de maneira remota tem contribuído para avanços significativos, tornando a saúde acessível a qualquer hora, em qualquer lugar, seja para teleconsultas, exames de rotina ou em situações de urgência. Esse é um apoio decisivo, contribuindo para a prevenção, diagnóstico, monitoramento e tratamento de doenças, lesões e outras condições médicas. Tudo isso realizado à distância, ou seja, o médico e o paciente não estão em contato físico. Ela tornou possível a transmissão e o compartilhamento de informações médicas a qualquer distância, com seguranças e melhorias também na qualidade de atendimento. Hoje está presente em hospitais, clínicas, consultórios, ambulatórios e até no auxílio de bases humanitárias em regiões inóspitas ou de guerra. A partir de agora, vou falar sobre a história, a evolução da tecnologia, características e benefícios. Também destacarei a especialidade que contam com o apoio da telemedicina e os principais exames que hoje se valem da maior oferta e laudos médicos à distância. O que é telemedicina? Telemedicina é uma área da telesaúde que oferece atendimento médico de forma remota, permite atender pacientes através de teleconsulta, interpretar exames médicos, telediagnóstico, telemonitoramento e outros, tudo feito remotamente. Para tanto, ela conta com o apoio das tecnologias da informação e comunicação, TICs. Segundo define o Conselho Federal de Medicina na resolução CFM 1643 de 2002, essa especialidade representa o exercício da medicina através da utilização de metodologias interativas de comunicação, audiovisual e de dados, com o objetivo e assistência educativa e psiquiátrica em saúde. Desde a década de 1990, a Organização Mundial de Saúde, OMS, reconhece a importância dessa área médica, em especial para casos que a distância é um fator crítico para a oferta de serviços ligados à saúde. Cabe dizer ainda que a telemedicina é exercida por profissionais de saúde definitivamente capacitados, considerando as áreas avaliadas. Significa, por exemplo, que o responsável pela interpretação e a produção de laudo de teleradiologia é um médico radiologista. Seja no Brasil ou no mundo, a telemedicina é uma área em que, rompido barreiras, eliminando distâncias geográficas e conteúdos, especialistas e outros profissionais de saúde, administradores de unidades de saúde e pacientes. Esse avanço é possível graças à aplicação de tecnologia moderna, como a internet, sistemas de áudio, imagem e vídeo. Todo esse aparato contribui para a resolução de demandas comuns na área de saúde, como a carência de especialidades e esclarecimento de dúvidas e a segunda opinião médica. Estes casos são realizados, já se pode ser percebido, como aqui no próprio estado do Piauí, na cidade de Floriano, em parceria, através de parceria do Hospital Regional de Floriano, com o Hospital da Rede de Saúde de São Paulo, a troca de experiência, ou até mesmo na questão do oferecimento dessas segundas opiniões na área de especialidades, se não me engano, na área de cardiologia, neurologia,
e assim por diante. São parcerias de governo, né, que possibilitam esse tipo de atendimento quando os municípios não dispõem de especialistas na área. Com a assistência de recursos inteligentes e a tecnologia de ponta, a telemedicina melhora significativamente os processos utilizados na área da saúde, reduzindo seu tempo de operacionalização, custos e até risco. Como se não bastasse, por dispensar a necessidade de deslocamento e intervenções presenciais, ela também elimina barreiras geográficas e amplia o acesso à medicina, tornando acessível até mesmo em áreas de difícil acesso. Para os médicos, ela possibilita uma maior troca entre especialistas e diferentes áreas e mais facilidade para o aperfeiçoamento profissional, que pode ser feito mesmo quando há limites de tempo e a partir de qualquer lugar no mundo. Essa é a importância da telemedicina. Por fim, com a descentralização e uma maior troca de incentivos profissionais no tratamento, se torna mais assertivos os avanços na área, mais sérios e a qualidade geral das intervenções muito mais elevada. Ou seja, a telemedicina é barata, mais acessível, prática, indicada para os casos especiais em que não há acesso aos consultórios e ainda agrega uma série de outras vantagens na área, tanto para médicos quanto para pacientes. Para que serve a telemedicina? Tendo como base os pontos abordados anteriormente, podemos dizer que a telemedicina serve para 3 frentes básicas. Consultas, que podem ser feitas à distância, facilitando o acesso à medicina e ainda contar com o auxílio de outros especialistas, seja para segunda opinião médica ou mesmo para orientações específicas sobre certos procedimentos. Assistência, que consiste no monitoramento constante dos pacientes, que se torna mais acessível e prático pela tecnologia remota, seja para casos de doenças crônicas ou medicina preventiva, em situações especiais como de idosos ou gestantes. Educação, que possibilita maiores trocas de especialistas, além de acesso à qualificação e aperfeiçoamento, mesmo longe de grandes centros, por meio de aulas à distância, videoconferências, palestras, etc. Assim, ela vai possibilitar apoio nas consultas, vai possibilitar uma maior assistência, como também vai possibilitar condições de se trabalhar na questão educativa. Isso seria utilizado nas questões como hospitais e escolas, aprimoramento na área de você ter situações onde os resultados se tornam mais práticos, possibilitando as intervenções quando há aquelas questões de acordos entre os entes governamentais que possibilitam a maior facilidade aos especialistas para ter a opinião com relação à questão dos laudos médicos. E aí também na questão da rede privada, onde também há a possibilidade das parcerias, e aí tornar mais próximo da população, dos pacientes, este serviço. A telemedicina funciona por meio de uma combinação de equipamentos digitais, software, plataforma, internet e especialistas qualificados. Assim é como funciona a telemedicina. Na área da telemedicina, um profissional de saúde treinado como um técnico de enfermagem ou radiologia realiza um exame de diagnóstico por imagem, como eletrocardiograma ou radiografia. Para isso, um aparelho capaz de gerar imagens digitais sem conexão direta ou indireta com o computador, quando o software é usado para a visualização dos resultados. Também, a partir do computador, é possível compartilhar as informações em uma plataforma de telemedicina. Ela é responsável pelo armazenamento em nuvem, ou seja, sem guarda física de arquivos dos dados compartilhados durante, além de informações clínicas do paciente.
Quais são os benefícios? Um aumento da produtividade, o armazenamento na nuvem, os exames interpretados por um especialista, agilidade na entrega dos laudos, ampliação das especialidades atendidas e redução dos custos nos laudos. Você observa aqui que quando você compartilha os dados, nem sempre seria necessariamente você estar ali em contato no momento com a pessoa. Dependendo da situação, a pessoa vai acessar e lá vai verificar, vai também deixar os dados necessários, os laudos naquele dado compartilhado, e a pessoa do outro lado que está aqui a receber as informações, e assim por diante. Seria uma troca, né? E maior facilidade de acessar as informações e está disponibilizando um serviço mais acessível. Qual é a diferença entre a telemedicina, a telesaúde e a saúde? É comum haver alguma confusão entre saúde, telesaúde e telemedicina. Afinal, os três serviços utilizam soluções tecnológicas para melhorar a oferta da saúde em todo o mundo, culminando em benefícios como redução dos gastos e otimização de processos de gestão. Mas há diferenças pontuais entre eles. A telesaúde pode ser definida como uma prestação de serviço de saúde à distância por meio de tecnologia da informação e comunicações. Ela diz respeito a um campo abrangente que envolve serviços de teleeducação, rede de investigação e teleepidemiologia, rede de administração e gestão em saúde. A telemedicina faz parte desse serviço, pois usa a internet, software e plataformas específicas para ofertar laudos à distância. Ou seja, ela vai possibilitar a oferta de laudos mesmo à distância, não sendo necessário o radiologista, aquele especialista que vai emitir a opinião ou expedir o laudo, esteja presente no local do atendimento. Já o conceito de saúde é a saúde digital, é uma proposta da Organização Mundial de Saúde para unificar informações sobre pacientes, como medicamentos, consultas e exames, integrando softwares e dispositivos por meio de tecnologia. De acordo com o Ministério da Saúde, a e-saúde como objetivo aumentar a qualidade, ampliar o acesso à atenção à saúde, de forma a qualificar equipes, agilizar os atendimentos e melhorar o fluxo de informações para o apoio da decisão médica. Isso inclui dados clínicos de vigilância em saúde, regulação e promoção em saúde, quanto à gestão. O Brasil conta desde 2017 com uma estratégia para a saúde detalhada nessa estratégia de saúde para o Brasil. Ela é fruto do trabalho de delegação brasileira que integra a eminente internacional que trata de saúde. Como surgiu a telemedicina? O primeiro registro significativo da telemedicina data de 1967, em uma ação promovida pelo Hospital Geral de Massachusetts. Na época, a instituição criou uma linha de comunicação para prestar auxílio médico aos especialistas que realizavam atendimento de emergências em aeroportos. A ação caracteriza a primeira atividade à distância na área de saúde, mas foi só nas últimas 2 décadas que a telemedicina realmente se desenvolveu. Isso porque a tecnologia, principalmente a internet, passaram a se desenvolver e a influenciar a vida das pessoas. A partir disso, foram encontradas condições para que a medicina desfrutasse de seus benefícios, de forma a gerar vantagem para pacientes e praticamente todos os envolvidos na área de saúde. Mesmo tendo sido iniciado em 1967, esse serviço só se torna mais presente e mais efetivamente trabalhado a partir da última década, com a chegada e o fortalecimento da internet. No Brasil, os primeiros registros da telemedicina são da década de 90, quando a tecnologia de videoconferência passou a ser adotada
nas intervenções médicas. Porém, foi os últimos meses que a área foi devidamente regulamentada e teve seu máximo potencial explorado no país, conforme explicaremos melhores à frente, nos itens sobre legislação e aplicações do segmento. A importância da telemedicina no interior do Brasil. A telemedicina no Brasil, ela principalmente no interior, ajuda a cuidar dos pacientes que sofrem com a falta de médico. Com o trabalho realizado pela Faculdade de Medicina de São Paulo, a USP, com apoio do Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, revelou uma grande desigualdade na distribuição de médicos pelo Brasil. Segundo o estudo, o número de médicos no país aumentou 665,8% nos últimos 5 décadas, chegando a 452.801 para cada 2.000 habitantes. No mesmo período, a população cresceu 119%. Ou seja, o cenário estaria equilibrado se a mão de obra médica não estivesse tão concentrada em regiões centrais como o Distrito Federal, que conta com 4,35 médicos por 1.000 habitantes. Por outro lado, o Maranhão registrou apenas 0,87 médicos por 1.000 habitantes. Como se percebe, mais da metade dos médicos disponíveis no Brasil estão em apenas 39 cidades, e todas elas têm mais de 500.000 habitantes. O estudo confirma relatos de moradores de cidades pequenas no interior do país que sofrem com a falta de especialistas para laudar exames. Essa é uma realidade que pode ser enfrentada com êxito a partir de uma estratégia de telemedicina. Um exemplo de seus impactos positivos vem no município de Pirituba, localizado no interior de Santa Catarina. A partir de agora, o paciente não terá custo, nem haverá necessidade de deslocamento. Credenciados, clínicas do Rio Grande do Sul, e o resultado fica disponível em 24 horas, informando o secretário de Saúde de Pirituba, Valcir Weber. Antes, a população precisava se deslocar até centros de referência para realizar eletrocardiograma de mapeamento cerebral. O laudo demorava cerca de 20 dias para sair e custava em média 250 a 350, dependendo da clínica e do tipo de convênio. Desde o início dos anos 2000, o Ministério da Saúde passou a realizar investimentos mais robustos no setor, a fim de solucionar problemas como a escassez de especialidades em algumas regiões do país. Em 2006, o órgão criou uma comissão permanente de telesaúde e o Comitê Executivo de Telesaúde. Essas iniciativas foram enriquecidas por outras ações, como a Rede Universitária de Telemedicina, RUT, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que tem levado conhecimentos, infraestrutura e videoconferência para os hospitais universitários. No ano seguinte, nasceu o Projeto Nacional de Telesaúde, através da Portaria do Ministério da Saúde 35, de janeiro de 2017. Hoje, disciplinado pela citada Portaria do Ministério da Saúde 2546 de 2011. Ele foi o precursor no atual Programa Nacional de Telesaúde do Ministério da Saúde, criado para qualificar o atendimento ofertado pela atenção básica do SUS. Também conhecido como Telesaúde Brasil Rede, o programa é formado por 4 serviços oferecidos a profissionais do SUS: a teleconsultoria, a teleconsultas, o telediagnóstico, o teleeducação. Segundo a opinião formativa, os serviços são desenvolvidos por núcleos estaduais, intermunicipais e regionais, sob a coordenação das Secretarias de Gestão do Trabalho, de Educação e de Saúde. Trata-se de uma iniciativa médica, onde o médico atende o paciente em ambiente virtual através de videoconferência e o auxílio de tecnologias de informação. Esse formato de atendimento beneficia paciente que não pode ser atendido presencialmente por uma série de fatores como pandemia, distância geográfica, mobilidade reduzida, etc. Todos os dados de atendimento ficam gravados de forma a telemedicina com toda a
conservação em voz realizada, anotações médicas, receitas e atestados médicos digitais enviados para o paciente. No Brasil, iniciativas usando a telemedicina estão presentes desde a década de 1990, quando empresas como o Telecardio passaram a disponibilizar um eletrocardiograma à distância. O Instituto do Coração, o INCO, foi pioneiro ao oferecer, por intermédio desses exames vindos de diversas localidades brasileiras na época, eram enviados via fax. O segmento acadêmico da Universidade de São Paulo foi a primeira a criar uma disciplina dedicada ao estudo de telemedicina no Brasil em 1997. 2 anos depois, a Universidade Federal de São Paulo inaugurou o seu laboratório de telemedicina. Acompanhando iniciativas de vantagem que inovações poderiam fazer ao Sistema Único de Saúde, a União encomendou em 2005 o projeto de telemedicina e telemedicina em apoio à atenção primária no Brasil. Essas serão algumas ações já para implementar um sistema que hoje, devido à pandemia, ela foi implantada com mais consistência em vários municípios. Em resumo, foi uma ação que usou a telemedicina para ajudar a captação de profissionais em 900 pontos de atenção primária no país. A telemedicina no Brasil conta com iniciativa realizada tanto pela rede privada quanto pela rede pública. No estado de Goiás, por exemplo, 500 retonografias são laudadas à distância todos os meses, reforçando o monitoramento de pacientes nos postos de saúde. Os registros dos testes de retina são enviados a uma central comum e essas unidades de saúde, interpretadas remotamente por oftalmologistas especializados, que devolvem os resultados à central, disponibilizando a equipe no posto de saúde. Assim, os profissionais locais indicam tratamentos mais leves e encaminham os casos graves a um oftalmologista. O Conselho Federal de Medicina e a nova regulamentação da telemedicina. No que diz respeito à telemedicina no Brasil, recentemente houve a tentativa de modernizar o conceito e ampliar a carteira de serviços que ela oferece. Cada país tem uma própria regulamentação sobre o uso da telemedicina, onde alguns exigem consulta presencial antes de praticar a telemedicina e outros não. A resolução do Conselho Federal de Medicina número 1463 de 2002 foi um marco regulatório no Brasil e exigia a estrutura de qualificação dos profissionais e empresas que exerciam a telemedicina. Já a Anvisa e o Conselho Federal são responsáveis por legislações mais específicas, tratando de regulação de aparelhos e serviços de telemedicina para segmentos como cardiologia e radiologia. Recentemente, houve uma tentativa por parte do Conselho Federal de Medicina de modernizar o conceito da telemedicina e ampliar os serviços ofertados através desta especialidade. Publicada em fevereiro de 2018, a Resolução 2227 aprovava a realização de teleconsultas, consultas com médicos e pacientes à distância. Entretanto, a norma causou polêmicas e respostas de várias entidades médicas que desejavam contribuir com o conteúdo, acabou, portanto, revogada após dias de revisão. Até março de 2020, a telemedicina não era incluída como atividade médica legal no Brasil por nenhum órgão regulatório. Porém, no dia 19 de março de 2020, o Conselho Federal de Medicina flexibilizou, em caráter provisório, o uso da teleconsulta devido ao estado da pandemia do Covid-19. Foi aí, então, que foi publicada a Portaria 467, que citada anteriormente, cujo objetivo era regulamentar e operacionalizar as medidas de enfrentamento das emergências de saúde pública. No mês seguinte, no dia 15 de abril de 2020, como marco regular histórico, foi promulgado e publicado no Diário Oficial da União a primeira lei no Brasil que regulamenta o uso da teleconsulta, a Lei Federal 13.899. Segundo a lei, o médico deverá informar o paciente todas as limitações para o uso da telemedicina, bem como pedir ao paciente que assine um termo onde entende o tipo de entendimento médico, bem como que autoriza o médico a praticar a teleconsulta.
As teleconsultas seguirão os mesmos padrões normativos e éticos do atendimento presencial, inclusive em relação ao valor cobrado. Sabemos que no artigo 37 do Código de Ética Médica é vedado ao médico em atender um paciente sem reduzir exame físico. Porém, mais de 80% dos atendimentos feitos com uma anamnese bem feita são razões capazes de indicar um diagnóstico. Devido à pandemia, o coronavírus, a plataforma de telemedicina vem ganhando cada vez mais destaques e adeptos. Isso porque foi criada uma lei, mais especificamente a Portaria 467, mais um fundo abaixo, e flexibilizou a modalidade que as pessoas pudessem obter diagnóstico à distância sem se expor ao vírus. Ou seja, uma facilidade para que pudesse resolver os problemas, né? De forma em que o paciente, mesmo à distância, poderia ter acesso aos médicos para poder se tratar de algumas doenças, inclusive até mesmo questões do corona. Com a criação do aplicativo Ministério da Saúde, por exemplo, a teleconsulta conseguiu evitar 64% das idas dos serviços de saúde presenciais, ajudado em desfavor do SUS. Estima-se que desde a implantação em 2 de abril, por mais de 2 milhões de pessoas já recorreram ao serviço que atendia a esse atendimento médico. Mesmo que a portaria perca sua validade, ela deve dar mais passos para que a modalidade avance no país. No mundo, a telemedicina. A década de 90 foi importante para a telemedicina, não apenas no Brasil, como também em outros países. Em 93 foi fundada uma das organizações pioneiras no setor em Amsterdã, a telemedicina. Antes disso, a telemedicina já era utilizada na Europa, especialmente em países que apresentam inverno rigoroso, no intuito de possibilitar acesso a informações e laudo médico nos dias de neve. Com o aumento da população idosa nas nações europeias, a tecnologia ganhou ainda mais relevância, facilitando o serviço. Em 99, houve a declaração em Tel Aviv, publicada da Associação Médica Mundial, que procurou estabelecer padrões éticos para a telemedicina. Este foi o marco regulatório da telemedicina que serviu para a base de vários países criar suas regulamentações. Hoje o uso da telemedicina vem crescendo em todo o mundo, acompanhado do desenvolvimento de novas tecnologias. Atualmente, mais da metade de todos os hospitais e clínicas médicas dos Estados Unidos atuam desse tipo com a plataforma de telemedicina. Estima-se ainda que mais de 90% dos empreendedores no segmento de saúde estejam iniciando o desenvolvimento de implementação de programas próprios para ofertar o serviço da telemedicina. Além dos Estados Unidos, outros países estão avançando na implementação da modalidade, incluindo China, Inglaterra, Canadá, Espanha, Portugal e Alemanha. Perspectiva de desafio para a telemedicina. Estima-se que a telemedicina global valerá cerca de 60 bilhões de dólares ao final de 2021. Pelo que a tendência indica, podemos esperar que a telemedicina no Brasil deve crescer muito nos próximos anos. Perspectiva. Com o avanço do reconhecimento da telemedicina, vemos um grande avanço de empresas de tecnologia para sempre oferecer melhores produtos e serviços. Nesse contexto, aplicativos e dispositivos novos surgem a cada dia. No Brasil, um aparelho que funciona como smart para monitorar sinais vitais já está sendo desenvolvido. Sempre que o usuário se sentir mal, ele aciona o dispositivo que então vai avaliar o estado do paciente e chamar ajuda. Aí fica mais fácil o acesso, né, e possibilitar salvar uma vida com mais rapidez, né, e evitar que as pessoas venham a óbito. Com esse tipo de atendimento, ele tem esse desafio, atender, né? São desafios. Os desafios da telemedicina no Brasil e no mundo são basicamente a aceitação por parte dos pacientes e profissionais em questões da segurança digital. A cultura brasileira costuma ser mais relutante em relação a novas tecnologias do que a americana ou a japonesa, por exemplo. Outra questão que ainda dificulta a aceitação dos médicos e a remuneração, entretanto, esforços para equiparar os ganhos e a consulta presencial já estão sendo feitas.
Porém, a partir de agora, a expectativa é que o cenário seja ainda mais favorável para médicos e pacientes que desejam utilizar a teleconsulta. Isso porque a tecnologia tende a ficar cada vez mais acessível devido à facilidade. O paciente deverá optar pela comodidade do atendimento remoto, ou seja, evitar o deslocamento, seria muito mais fácil. Como a telemedicina é confiável? Por mais que os benefícios da telemedicina sejam indiscutíveis, é normal que o segmento ainda gere desconfiança, principalmente entre aqueles que não estão familiarizados com todas as possibilidades oferecidas pela tecnologia. Normalmente, a maior preocupação é a realidade, as informações do paciente que possam ser armazenadas na web. Na verdade, graças a rígidos protocolos de proteção de segurança oferecida, a tecnologia é praticamente inviolável. O mesmo sentido da plataforma de telemedicina são totalmente alinhados aos princípios médicos e prestam todos os treinamentos necessários aos especialistas de forma a atender que sejam sempre mais humanizados, seguros e alinhados à demanda dos pacientes. É muito seguro. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina é muito rígido em relação à área e exige extremo rigor em seus relacionamentos ligados à consulta e diagnóstico. Além disso, os recursos que otimizam a organização médica, cruzamento de dados de saúde e tecnologias artificiais especialistas podem tornar suas intervenções muito mais precisas e acessíveis. Isso porque, ao comparar informações sobre pacientes, patologia, medicamentos, entre outros pontos semelhantes, é possível garantir muito mais qualidade nos tratamentos, assim sabendo o resolvimento de problemas e um desempenho que vai da capacidade humana, raciocínio e o substituindo mais completamente. Existe limite para a telemedicina? Como em qualquer segmento da área, a telemedicina possui alguns limites. São elas: falta de controle quanto ao ambiente extremo de consulta, como muito barulho na casa do paciente, em videoconferência, sinal ruim, internet, entre outros. É onde o médico lá do outro lado, ele está tentando ouvir o paciente pode ter qualquer tipo de barulho, um animal, alguma coisa. Isso são algumas questões que têm que ser bem resolvida para que não possa haver prejuízo e possa ter um melhor resultado. O uso por maus profissionais médicos, um problema semelhante ocorre em atendimentos presenciais, já que é combatido com uma legislação sólida da telemedicina. A impossibilidade de realizar certos exames físicos, isso aí já não tem como fazer o exame físico se a pessoa está distante. Por mais que os limites mencionados não comprometa a qualidade da intervenção à distância e sua importância para a medicina moderna, é preciso conhecê-lo para saber como lidar com eles e melhorar a maneira possível. Essas são as referências e muito obrigado.